Olá, board game do canal BGG2, meu nome é Thiago Salles e no vídeo de hoje do Como se joga, a gente vai aprender as regras do jogo Meeple Heist, um jogo para 2 a 6 jogadores, com duração média das partidas de 30 a 45 minutos, dos designs Thiago Boaventura e Emivaldo Souza. Em Meeple Heist, os jogadores vão estar assumindo o papel de uma equipe de especialistas que está tentando aplicar um grande golpe em um cassino, bem ao estilo daqueles filmes de Hollywood de 11 Homens e um Segredo e um Golpe de Mestre. Nesse momento, o Meeple Heist está em financiamento coletivo no Catarse, então se você quiser acompanhar mais detalhes de como está a campanha, basta acessar os links que estão aqui na descrição. E essa versão que eu vou estar mostrando aqui para vocês hoje não é a versão final do jogo, é apenas um protótipo, então a qualidade dos componentes e alguns detalhes da arte com certeza vão mudar para a versão final. Dito isso, vamos lá para a mesa acompanhar como é que se joga. Posicione o tabuleiro do cassino no centro da mesa. Separe as cartas de acusação em 4 pilhas conforme o número indicado nas cartas. Todas as pilhas devem conter uma carta de cada especialista que está sendo usado na partida. Então, coloque essas pilhas nos locais indicados na parte inferior do tabuleiro. Role os 3 dados e posicione no cassino cada um deles conforme o símbolo de suas faces. Organize a fila de meeples que entrará no cassino da seguinte forma. Pegue um meeple de cada cor e coloque aleatoriamente na porta do cassino, formando uma fila. Os demais meeples vão sendo sorteados e colocados na fila. Para sua primeira partida, retire todas as cartas do especialista Defeat e use apenas as cartas dos especialistas básicos. Organize as cartas de missão conforme a cor dos meeples na parte de trás das cartas e coloque na parte superior do tabuleiro. Para cada especialista, forme uma pilha de cartas de fuga e ação bônus e coloque essas pilhas na parte lateral do tabuleiro. Entregue para cada equipe os seguintes componentes: um tabuleiro de ajuda, uma carta de rerolagem de dados, 4 cartas de missão, sendo cada uma de uma cor de meeple diferente. Essas cartas são os especialistas da equipe e indicam como eles pontuam. Essas cartas devem permanecer ocultas até o final da partida. Caso você esteja jogando uma partida em que alguma equipe possua 2 jogadores, então você vai entregar 2 cartas de missão para cada pessoa e elas não podem dizer quais especialistas eles têm na mão. Eles podem combinar durante a partida quem vai fazer a movimentação, mas eles não podem dizer o que eles têm na mão. Cada jogador deve verificar suas cartas de missão. Caso algum jogador possua 2 pares de especialistas ou uma trinca do mesmo especialista, então esse jogador escolhe uma dessas cartas e devolve para a pilha, e os demais jogadores devem fazer o mesmo com aquela cor da carta. São então essas cartas embaralhadas e redistribuídas novamente, até que essa regra seja atendida. Forme uma reserva geral de cartas de rerolagem com o número de cartas igual ao número de equipes na partida. Nesse caso, numa partida para 3 equipes, serão 3 cartas de rerolagem. Escolha o jogador inicial de forma aleatória. De forma alternada, cada equipe retira um meeple da fila e coloca em um espaço vazio do cassino, até a quantidade de 4 meeples. E esse é o setup preparado para jogar o Meeple Heist. Então vamos aprender agora como se joga uma partida de Meeple Heist. Então o objetivo dos jogadores em uma partida de Meeple Heist é posicionar os meeples nos locais corretos dentro do cassino para eles pontuarem conforme aquelas cartas que ele recebeu no início da partida. Cada jogador recebe 4 cartas, uma de cada cor, dos meeples, e cada meeple vai pontuar de uma forma diferente. Sendo que em Meeple Heist, os meeples não pertencem a nenhum jogador. Então o jogador não vai jogar com os meeples da cor verde ou da cor azul. Na verdade, você vai poder movimentar todos eles e cada um vai pontuar de uma forma diferente para cada equipe. Então, para demonstrar isso, eu peguei a carta de cor verde de cada equipe. Durante o setup eu preparei uma partida para 3 jogadores, então vão ter aqui 3 cartas.
E você pode perceber que elas pontuam de formas diferentes, mas eu vou estar explicando como é que eles pontuam mais adiante. O importante aqui é perceber que o meeple verde ele não é de nenhum jogador, mas ele pontua de forma diferente para cada jogador. Então, ao longo da partida vai ser bem difícil você estar colocando o meeple exatamente na sala que você deseja, porque os jogadores vão estar movimentando em direções diferentes, com interesses diferentes. No turno de cada jogador, ele pode fazer duas ações, que é trabalhar pelo golpe ou então preparar uma fuga. Então, iniciando pela ação de trabalhar pelo golpe, os jogadores podem movimentar os meeples pelo cassino. E ele pode utilizar até 2 dados para poder fazer essa movimentação durante o seu turno. Da seguinte forma, ele pode movimentar pelo símbolo indicado na face ou então pela cor. Então vamos dizer que eu quisesse movimentar o meeple amarelo que está no salão principal. Eu poderia utilizar o dado que está naquele salão e movimentar ele para alguma sala adjacente, ou então eu poderia utilizar o dado que está na sala de segurança que tem a cor da face amarela. E eu poderia movimentar esse meeple para as seguintes salas adjacentes: para a sala do caixa, para a sala de segurança ou para o lobby. Eu não poderia, por exemplo, tentar movimentar ele para a sala VIP ou para o restaurante direto. Isso porque existe um símbolo com um cadeado nessas passagens que indicam que a porta está trancada. Eu vou mostrar mais adiante como é que você pode passar um meeple por essas portas. Agora vamos dizer que você quisesse movimentar o meeple azul. Por exemplo, lá não tem nenhum dado. Então a única forma de você movimentar esse meeple no seu turno é se houver um dado no tabuleiro com a mesma cor. Então eu poderia, por exemplo, utilizar o dado com a face azul que está no salão principal para movimentar o meeple azul na sala VIP para o restaurante ou então para a sala de cofre. Outra opção que eu tenho durante o meu turno trabalhando pelo golpe é utilizar aquelas cartas de rerolagem. Cada jogador inicia com 1 durante a partida e você pode utilizar quantas cartas de rerolagem você quiser durante o seu turno trabalhando pelo golpe, pois não conta como uma ação. Uma outra opção que o jogador tem trabalhando pelo golpe é utilizar a cor de uma face do dado para reposicionar um meeple daquela cor na fila. E aí você pode colocar aquele meeple em qualquer lugar. Então eu poderia utilizar a cor azul da face do dado que está no salão principal para poder reposicionar um meeple azul em qualquer lugar da fila. E por último, o jogador ainda pode, como opção, descartar um dos dados que esteja com a face branca para poder ganhar uma carta de rerolagem. Lembrando que o limite de dados que ele pode gastar no seu turno é de até 2. Então, se ele já utilizou um dado para movimentar, ele só pode gastar mais um dado para descartar e ganhar uma carta de rerolagem. Então, terminada a ação de trabalhar pelo golpe, entra a fase de manutenção, que vai fazer com que o próximo meeple da fila entre no cassino. Os dados, então, utilizados naquele turno são rerolados e reposicionados no cassino conforme o símbolo indicado em suas faces. A segunda ação que um jogador pode fazer é preparar a fuga de um especialista. Lembrando que não adianta nada você, ao longo da partida, posicionar os meeples nos locais corretos, mas ao final você não ter preparado a fuga para aquele especialista, porque é como se ele tivesse sido capturado, e aí ele não vai pontuar nada. Então você tem que ir se planejando para preparar a fuga dele e fazer com que ele pontue ao final. Para fazer isso, você vai pegar a carta de ação bônus daquele especialista e vai colocar no seu tabuleiro. Ao fazer isso, é claro que os demais jogadores já vão saber que você possui um especialista daquele tipo, mas eles não vão saber qual que é a cor daquele especialista. Então, a partir daquele momento, eles vão tentar deduzir para poder dificultar os seus planos e fazer com que você pontue menos com aquele especialista. Lembrando que toda vez que um jogador prepara uma fuga, não é realizado a fase de manutenção. Então, os jogadores possuem apenas essas duas ações durante o seu turno e eles vão fazer esses turnos alternadamente até que o último meeple entre no cassino. Quando o último meeple entrar, é disparado o fim da partida. Se for uma partida com apenas 2 equipes, os dados que são utilizados eles não são mais rerolados. Agora, se for uma partida para 3 equipes,
você vai rerolar a quantidade de dados dividido por 2, arredondando para baixo. Então, se você rolar apenas um dado, nenhum dado é rerolado. Se você utilizar 2 dados, você vai rerolar apenas um, até com que todos os dados acabem e vai ser feita então a pontuação final do jogo. Então, vamos agora conhecer cada especialista para a gente poder entender como é que eles pontuam e como é que é realizado a ação bônus deles. O DI, ele é o especialista responsável pela parte tecnológica, o hacker da equipe, e aí vai tentar controlar a sala de segurança para que ninguém perceba que está sendo executado um golpe e também vai estar de olho nas pessoas importantes da sala VIP. Ele então pontua 3 pontos para cada meeple que tiver nessas duas salas. Já o poder especial do DI, quando você prepara a sua fuga, é executar a última ação bônus feita por uma outra equipe. Já o The Brain é o cara mais inteligente da equipe. Então ele vai tentar estar coordenando todo o golpe para que seja feito com sucesso. E para isso ele vai tentar se espalhar para poder estar em todos os locais do cassino e estar acompanhando todas as movimentações. Então, para cada meeple que estiver em um local do cassino, você pontua 2 pontos. Mas se por acaso algum local tiver mais de um meeple daquela cor, o The Brain não pontua nada. E o seu poder especial é poder tirar um dado de alguma sala e puxar um meeple de uma sala adjacente para aquela sala. Ou seja, é uma movimentação um pouquinho diferente daquela que a gente viu lá na ação de trabalhar pelo golpe. Isso porque lá você utilizava um dado para tirar um meeple daquela sala. E aqui você utiliza um dado para trazer um meeple para a sala. Já o The Muscle, ele vai ser o brutamonte da sua equipe. Vai ser aquele cara que vai ficar tentando marcar um outro meeple porque ele está desconfiado que aquele meeple não está trabalhando para a sua equipe. Então, nesse caso aqui, para cada par de meeples que houver numa sala, de verde e azul, ele vai pontuar 3 pontos. E o poder do The Muscle é tentar adivinhar algum especialista que ainda não foi preparado à fuga para as outras equipes e entregar uma carta de acusação referente àquele especialista para cada equipe. Isso vai fazer com que, se essas equipes realmente tiverem aqueles especialistas, quando eles forem preparar a fuga, eles já vão preparar sabendo que vai ter pontos negativos ao final da partida. E essa pontuação pode ser de -2 a -4. O The Fingers é aquele especialista sorrateiro que vai realmente colocar a mão no dinheiro e tentar levar o máximo possível. E ele vai conseguir fazer isso em 3 locais diferentes no cassino. Ele vai poder estar batendo carteiras na sala VIP, ele vai poder estar assaltando a sala do caixa ou no local que vai ter mais dinheiro no cassino, que é a sala do cofre. Então, para cada meeple que você tiver em uma dessas 3 áreas, você vai pontuar 1 ponto, 3 pontos ou 5 pontos. E o poder especial do The Fingers, quando você prepara a fuga, é justamente movimentar um meeple por uma porta trancada. Então, lá no início eu falei que você não poderia passar pelas portas trancadas, mas se você utilizar o poder do The Fingers, você pode estar fazendo essa movimentação. O The Face é aquele especialista que tenta seduzir as pessoas, fazendo truques e chamando a atenção para que o golpe passe desapercebido. O The Face ele pontua de uma forma bem diferente que os outros especialistas. Isso porque ele só vai fazer a sua pontuação caso haja uma maioria de cores de meeple num local, mesmo que a maioria não seja dele. Outro detalhe bem importante é que o The Face é o único especialista que consegue pontuar no lobby. Agora, caso não haja uma maioria de cores em um determinado local, por exemplo, vamos dizer que no salão principal existisse um meeple de cada cor. Então, não existe a maioria, então ele não pontua. E o poder especial do The Face é escolher uma cor de meeple do tabuleiro e fazer com que todos esses meeples fiquem deitados. Agora, a movimentação desses meeples vai ficar mais difícil. Isso porque você só vai conseguir movimentar pelo símbolo da face do dado. Você não consegue movimentar mais pela cor. Ao você conseguir realizar a movimentação pelo símbolo, você leva o meeple para a sala desejada e já levanta esse meeple. E a partir de agora ele começa a movimentar normalmente e só os demais meeples que ainda estão deitados ficam com movimentação restrita. O Defeat, ele é o assistente técnico da equipe. Ele vai tentar se infiltrar de uma maneira mais rápida no cassino. Então, ele vai pontuar para cada meeple que estiver com ele no local
das cores vermelho, amarelo e azul, sendo que cada meeple dele só pontua uma vez. Então, o máximo que ele vai conseguir pontuar em um local são 3 pontos. E o poder especial do Defeat é você, ao preparar a sua fuga, você pode escolher qualquer meeple que estiver na fila e conseguir colocar no cassino nos locais que tem a indicação de um passinho, que é um na sala do restaurante e outro no salão principal. Então, estamos aqui com uma situação de final de partida em que todos os meeples já entraram no cassino e não existe mais nenhum dado para fazer a utilização. Então, agora a gente vai realizar a pontuação final para entender como é que ela funciona. Então, vamos utilizar essa equipe aqui, que tinha um The Fingers vermelho, um The Face amarelo, um The Muscle verde e um The Brain azul. Ao longo da partida, ele preparou a fuga apenas para 3 especialistas e não preparou para o The Fingers. Isso pode ter acontecido porque alguém deu a carta de acusação para ele, no valor de -4, e talvez isso fez com que a pontuação não ficasse tão interessante e ele não preparou a sua fuga. Você não é obrigatório preparar a fuga para todos os especialistas, você pode focar às vezes apenas em 2 e tentar fazer com que maximize os pontos deles, e nem sempre quem consegue preparar a fuga para todos os especialistas que vence a partida. Então, vamos fazer a pontuação. Começando pelo The Fingers, como ele não preparou a fuga, ele não pontua nada. Então, todos os meeples vermelhos são ignorados. O The Face, ele vai pontuar nos locais em que houver uma maioria, e ele é o único que pontua no lobby. Então, começando pelo meeple amarelo da sala do caixa, ele não vai pontuar porque não existe uma maioria. Já no salão principal, existe uma maioria, que é do próprio The Face, então ele vai marcar 4 pontos, 2 por cada meeple. E no lobby, ele pontuaria caso existisse uma maioria. Como não existe, então ele não vai pontuar. O The Muscle, ele vai pontuar por cada par na cor verde e azul que existia em uma sala. O único par existente no cassino é no restaurante, então ele vai marcar 3 pontos. O The Brain, ele pontua para cada meeple que estiver sozinho em um local. Então, na sala VIP, existem 2 meeples azuis, então eles não vão pontuar nada. Ele vai pontuar 2 no restaurante. E o meeple azul que está no lobby, apesar dele estar sozinho, mas ele não pontua, porque lembrando, apenas o The Face que pontua no lobby. Os demais especialistas não pontuam. Então, nesse caso aqui, essa equipe teria feito 9 pontos no total. A equipe que fizer mais pontos vence a partida. Então, essas aí foram as regras do Meeple Heist. Se você ficou com qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E se você curtiu, dá o seu joinha aí que ajuda bastante o nosso canal. Se inscreva nas nossas redes sociais. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!